e todos os convidados e todos os colegas, as pessoas do deputado Abiola, que é o presidente dessa comissão. Eu quero começar por dizer que concordo plenamente com o deputado Embaçaí quando diz que foi muito importante nós conhecermos a franqueza com que os Estados Unidos tratam do tema da espionagem. Fizemos, fazemos e faremos. Para garantir a nossa hegemonia, os Estados Unidos não têm limites. Portanto, os países espionados é que se virem para se proteger e proteger o seu cidadão. Por isso a importância de estarmos hoje aqui, e essa presença do John Kerry ontem fortalece a iniciativa que tivemos, todas as comissões, porque talvez o único erro que nós tenhamos feito, presidente Abiacchio, foi não pedir uma comissão geral, uma vez que tal é a participação de parlamentares de todas as comissões aqui presentes, um assunto que suscita o interesse de fato nacional, e há uma expectativa sobre o Congresso, particularmente nós da Câmara, sobre como nós, como parlamento, vamos trabalhar na direção, junto com o governo, de procurarmos, na medida do possível, porque o domínio tecnológico é absolutamente monopolizado pelos Estados Unidos, o que facilita, como já foi visto, o processo de espionagem digital, mas enfim, eu particularmente também acho que nós precisamos aplaudir a posição do governo brasileiro quando o ministro Patriota disse ontem que são insuficientes as declarações americanas e, mais do que isso, recobrem de sombra de desconfiança as relações entre os dois países amigos. É importante que nós, como parlamentares, possamos contribuir para que, enfim, esse problema, se não solucionado, porque eu não acredito nisso, não sou ingênuo, mas minimizado, mitigado e devidamente protegido. Por isso, o marco civil da internet é fundamental e reforça a necessidade de presidentes e presidentes da comissão. Penso eu que a primeira atitude seria pedir ao presidente Henrique Eduardo Alves e aos demais líderes a imediata inclusão em pauta para aprovação do relatório ou não, modificação, apreciação pelo plenário do relatório do deputado Alessandro Molon. Quero aqui fazer perguntas objetivas. A primeira delas ao ministro Paulo Bernardo. Todos nós sabemos das denúncias que foram feitas e que há empresas que estão no solo brasileiro colaborando com o crime da espionagem internacional americana. A pergunta é: nós temos instrumentos para identificar, de fato, quais dessas empresas, ou nós vamos esperar, como disse o Greenwald, e já o Pellegrino já citou isso no início da reunião, na audiência pública no Senado, ele garante que, de fato, há empresas de telecomunicação brasileiras colaborando com a espionagem. Nós vamos descobrir quais são as que estão envolvidas, ou vamos esperar a segunda leva de informações do Snowden advindas lá de Moscou. Segunda pergunta: os Estados Unidos têm lei que, e o general tocou nisso, que trata de auditoria dos backdoors. Nós no Brasil, a pergunta, ministro Paulo Bernardo, a Anatel faz auditoria nos softwares e nos hardwares, incluindo chips, para averiguar se não há backdoor copiando e espalhando, no caso também, todos os dados dos usuários brasileiros? Tem alguma proposta de fazer essa auditoria em chip, software e hardware no Brasil? Se é que isso não é feito, eu quero saber. Para mim é importante, porque nos Estados Unidos essa proteção é garantida. Queria fazer uma pergunta específica para a BIM, para o seu representante. É eficaz, do ponto de vista técnico, e nós estamos aqui com um especialista da BIM, exigir que empresas estrangeiras armazenem em data centers no Brasil os dados de internautas brasileiros como contramedida ao caso da espionagem? Quais as vantagens e desvantagens que nós teríamos se houvesse, por determinação legal, a imposição de que os dados armazenados de internautas brasileiros fossem feitos no próprio país? Eu tenho ainda uma pergunta ao Ministério da Defesa e ao gabinete, ao GSI, aos dois. Tanto a Casa Branca quanto o Pentágono, FBI e a CIA utilizam software livre em grande escala porque, tecnicamente, isso permite acesso ao código-fonte,
que é a única forma de se saber se algum backdoor está explorando as fraquezas do sistema. Pergunta: não seria aconselhável o governo, todos os poderes, adotar software livre? Também por essa razão, além disso baratear. Enquanto não se faz auditoria, se é que se faz, a primeira pergunta que eu fiz, dos softwares, hardwares e chips dos proprietários, não seria interessante um programa de migração para software livre para que se tenha acesso ao código-fonte? Já pude observar na apresentação que a criptografia vai ser lançada hoje, inclusive, pelo menos para o Poder Público Federal, de alto nível, vai ajudar na preservação das informações que interessam à soberania nacional. Mas por que não usarmos fibra ótica paralela como os Estados Unidos o fazem, para proteger a sua soberania? Eram essas as perguntas, senhor presidente. Reservo outras para segundo e terceiro bloco, diretamente para as empresas convidadas. Obrigado. Muito obrigado, deputado Nilton Lima. Quero informar Vossa Excelência que é perfeitamente possível, se o plenário assim deliberar, nós possamos fazer uma nova rodada de debates em sede de comissão geral. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.